Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar nosso papo com o João Amoedo. A gente conversou já bastante aqui, mas vamos entrar ainda numa parte final da nossa conversa. Estamos caminhando bem. Lembrando que amanhã, às 7 horas, tem Marcelo Freixo. Todo dia às 7 da noite eu converso com gente legal por aqui. De vez em quando faço essas lives políticas e hoje estou fazendo com o Amoedo. Vou tirar os comentários aqui. A Julinha, minha prima, tá aí também. Porque geralmente com políticos eu tiro os comentários só pra gente não ter confusão. E vou trazer ele de novo. Ó a Gabi aí. Beijo, Gabi. Tá lá em Portugal. Desativar os comentários. Vamos achar o Amoedo. Vamos ver quando ele entrar aqui. Eu puxo ele de volta. Ele saiu. Vamos ver se ele volta. Vou até botar enquanto ele não volta. Deixar os comentários aqui. Se alguém tá... Ó, a Thalita tá gostando. O pessoal tá achando a live boa. Sem comentários é melhor. Tem gente falando gostei não. O que será que gostei não, hein? Tem de tudo um pouco aqui. Deixa eu ver se o Amoedo já voltou pra cá. Ah, já tá aqui. Boa. Vou tirar então. Vou tirar os comentários. E ir pra João Amoedo. Boa. Puxar aqui pro nosso papo. Boa, voltamos. Pronto, voltamos. Não estava aparecendo aqui, ó. Agora me conta uma coisa, pensando numa coisa que a gente falou lá no início, essa coisa de de tirar o poder do Estado e tal. Mas você é a favor que o Estado, de alguma forma, corrija erros já enraizados na gente? Por exemplo, tudo bem deixar o poder para a empresa. Não, as empresas elas se regulam, elas se caminham. Mas se você começa a ter as empresas que não pagam férias, se isso não está na lei, se o Estado, de alguma forma, não vigia isso e deixa só na mão da empresa, as empresas elas visam lucro, elas não visam o bem-estar da sociedade e do funcionário. O Estado não precisa ser um eterno vigilante disso para não deixar que as injustiças aumentem e aconteçam, enfim? Vamos lá. Sempre quando a gente falar em Estado, vamos pensar em políticos, né? Os políticos deveriam ser essas coisas. Eu acho o seguinte, o Estado tem que fazer com que as leis sejam cumpridas. Os acordos entre as pessoas têm que ser cumpridos. Então, ele tem que fazer isso. Agora, essa ideia de que a empresa visa só o lucro e tudo, eu discordo. Porque... veja só, ela visa eminentemente o lucro, mas ao visar o lucro, ela tem que atender. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para visar o lucro? Atender bem o consumidor. Se ela não pensa num restaurante, um restaurante visa o lucro. Se ele não atender bem o consumidor, se ele não der um bom tratamento, se ele não fizer uma comida boa, que tem um bom custo-benefício, ou você não vai porque você é mal atendido, ou você não vai porque a comida é ruim, ou você vai no restaurante do lado porque é mais barato, a mesma qualidade de comida. Então, assim, visar o lucro não é ruim, é bom, porque é isso que obriga as pessoas a terem isso. Segunda coisa, ao visar o lucro, e para ter um bom produto, para ter uma boa comida, tem que ter um bom cozinheiro. Para tratar bem os sujeitos que estão indo comer lá, tem que ter bons garçons. Então, ela também tem que tratar bem os seus funcionários, ela tem que remunerá-los bem. Mas se todas as empresas juntas pagarem mal os funcionários, os bons e os ruins vão estar ganhando pouco e mal e não vão ter benefícios em todos os restaurantes, por exemplo. Não, tudo bem, mas assim, onde é que a gente está dizendo o que significa pagar mal os funcionários? Se elas estão pagando aquele valor, por que alguém não vai e abre e começa a pagar mais e, consequentemente, vai ganhar mercado? Se o sujeito pagar mais e estiver valendo a pena, porque isso que é importante. Se ele está pagando determinado valor, provavelmente é aquilo que cabe na conta. Por que agora as empresas estão mandando as pessoas embora por maldade? Por que agora as pessoas estão reduzindo o salário as empresas estão reduzindo o salário de algumas pessoas? É por maldade, por vingança? Não, porque elas vão estar quebrando. Então, assim, a gente tem que entender que a empresa, pelo menos no meu entender, quer dizer, a empresa que vai bem, que pensa no longo prazo, óbvio que se for um oportunista, vai fazer, mas a empresa que vai bem, pensa no longo prazo, ela tem uma preocupação grande, que é o seguinte, é o cliente. Né? E o cliente, se ele não for bem atendido, a empresa quebra. Agora, o Estado, que leia-se os políticos, se eles não forem bem,
E se eles não forem bem e tiverem recursos, tiverem dinheiro do fundo partidário, tiverem tempo de televisão, eles se reelegem e ficam lá se perpetuando. E o ciclo deles é de 4 anos. Agora, quais políticos que tiveram seu salário reduzido? Quando uma boa parte das pessoas perdeu o emprego e boa parte teve o salário reduzido. Nenhum. Pelo contrário, agora está tendo uma negociação lá para dar ajuda para os estados e para os municípios, e eles não estão querendo aceitar uma regra básica, que seria dizer o seguinte: os funcionários públicos desses locais, durante 18 meses, não têm reajuste. Qual é o funcionário hoje da iniciativa privada que seu chefe chegar para ele e disser o seguinte: fulano, ó, você sabe que está tudo mal, eu vou manter o seu emprego, mas eu durante 1 ano e meio não vou conseguir te dar aumento. Aí o cara vai dizer: não, vou embora. Então, assim, essa tese de que a empresa faz por maldade, só visa o lucro, no fundo, é a chance que ela tem de sobreviver. E é Sim, com lucro. mas aonde entra, você falou lucro, empresa, cliente, mas o trabalhador, ele está no meio disso. Ele Então, está no meio se o disso. cliente não quiser, se a empresa, o visar o lucro, eu acho, talvez, estou pensando aqui, é uma visão muito linda pensar assim, que o dono da empresa, ele quer funcionários felizes e bem remunerados para trabalharem bem e servirem bem os seus clientes. Não, o dono da empresa, ele quer ganhar mais dinheiro. No final das contas, é isso. E se ele conseguir pagar menos para o funcionário e conseguir ganhar mais no final, ele prefere isso. Não, mas o Fábio, é o seguinte: ele só vai ganhar mais e só vai ter bom desempenho se ele tiver funcionários satisfeitos e felizes. Não, Então, não necessariamente. Os funcionários podem estar na merda, mas se eles tiverem só aquela possibilidade, eles precisam se agarrar nisso para ter algum dinheiro. Senão eles não vão ganhar nada. exato. E o que vai acontecer no dia que eles tiverem uma oferta um pouquinho melhor? Tiver uma chance um pouco melhor? Sim, podem se ir embora, mas e para ter Não, essa podem chance? não. Eles irão embora. Claro. Irão embora. Então, assim, se a gente achar que as empresas, quando eles estão visando o lucro, é justamente porque a forma que eles têm de pagar os seus acionistas que investiram, é a forma que é uma validação. A empresa, quando tem lucro, é por quê? Porque ela deu um bom produto. Ou você acha, quer dizer, a gente não pode imaginar que alguém que teve lucro, tudo bem, se enganou alguém, um consumidor, isso logo lá na frente ela vai ter um problema e quebra. Mas as empresas que estão se consolidando, que têm muito tempo, elas estão fazendo isso porque deram um bom serviço para o seu cliente. E para dar um bom serviço, para ter estabilidade, tudo, ela não pode, ela tem que ter funcionários satisfeitos, então ela vai estar pagando bem. Mas você acha Entendeu? que sem uma vigilância, essas empresas, por livre e espontânea, por bondade do coração do empresário, elas vão tratar bem os funcionários, elas vão dar todos os benefícios que eles precisam? Você acha que simplesmente, se não tiver uma cobrança real, se não tiver na lei, afinal das contas, tudo bem, vamos seguir o que está na lei, mas tem um monte de coisa ainda que a gente está lutando, tem um monte de benefício ainda que não é dado ao funcionário e que se luta ao longo dos anos para eles conseguir. Se não tiver uma vigilância do Estado nesse sentido, você acha que os empresários vão dar? Eles vão dar mais coisa para os seus funcionários porque querem ver os funcionários mais felizes? Óbvio, óbvio. Mas vem cá, por que a gente acha que o empresário é do mal? Da onde a Não, gente tirou eu essa não estou nem ideia? dizendo que é do mal, só estou pensando que a sensação que me dá do ser humano é que se você não tem alguém olhando, você quer o que é teu, você quer o que é para você. Não, mas veja só, é porque o estímulo que o sujeito para dar um bom produto, de novo, vamos no meu exemplo do restaurante. Você acha que um garçom que é explorado pelo dono do restaurante, que recebe o seu salário em atraso, ou que recebe mal, muito mal, ele vai tratar como o cliente que está indo no restaurante? É óbvio que ele vai tratar mal. Então, assim, a empresa que quer ter Mas se eu ameaçar sucesso. demitir ele e ele não tiver nem esse mínimo, talvez ele não trate tão mal assim. Ele seja Não, não, mas obrigado a tratar bem, mesmo passando por situações tão difíceis. Não, mas se você ameaçar demiti-lo e você o demitir, você vai ter que colocar um no lugar dele, né? Então, assim, eu não entendi como é que seria isso. O político vai chegar e vai dizer: olha, você Não, tem eu que não estou tratar falando bem. do político. Não, eu sei, mas, por exemplo, por que é interessante, né? O Brasil tem uma série de regras, direitos do trabalhador, né? Você tem que ter o fundo de garantia, você tem que ter férias, tem que ter 13º, tem que ter um salário. Os países que têm menos direitos, Suíça, Estados Unidos, tudo isso, você tem um índice de desemprego muito menor. Porque vamos pensar agora do outro lado, e a gente sempre tende a achar que o empresário é aquele grande empresário,
é o sujeito rico que tem uma grande empresa. Aham. No Brasil, o empresário que faz a diferença é o cara que tem um pequeno negócio, que não tem capital de giro, que está sobrevivendo ali, que tem que pagar a conta, que tem o processo trabalhista, que montou o negócio, que trabalha. Ele não tem horário para trabalhar, não tem 8 horas. Então, assim, tem esse empreendedor. E, assim, esse conceito da gente achar que o Estado tem que vir e impor uma série de coisas, que é exatamente isso. É razoável? Não seria melhor que o salário mínimo fosse 5 mil reais do que 1.000 reais? As pessoas não teriam, o trabalhador não teria uma qualidade de vida muito melhor. Aí a gente pergunta, bom, mas é tão baixo do Estado chegar e definir que o salário mínimo tem que ser 5 mil reais. Por que o Estado não faz isso? Porque as empresas não iam conseguir contratar as pessoas e pagar 5 mil e vender o trabalho. Então, assim, o que a gente, ao deixar com o livre mercado, essa é a minha tese que eu defendo, ao deixar com o livre mercado, os consumidores vão fazer com que aquele empresário, ou ele trate bem os clientes, ou ele trate bem os seus funcionários, ou faça um bom produto, ou ele terá vida curta, né? Ao impor uma gestão do Estado por aquilo que não está contratado, você acaba criando uma série de mecanismos que faz com que seja difícil empreender. E aí você não consegue nem gerar um emprego para a pessoa, entendeu? Então, assim, eu não compacto, eu pelo menos já trabalhei em algumas empresas e todas elas, a nossa preocupação era o cliente e o trabalhador. Tanto é que numa das últimas, a financeira lá, eu mandei um monte de gente embora, porque a gente precisava mexer, e 1 ou 2 anos depois a empresa foi considerada pela Exame uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, porque as pessoas tinham participação no lucro, era transparente. Então, assim, acho que tem muitos lugares que o funcionário gosta de trabalhar e admira a instituição que ele trabalha. Eu acho que essa ideia que o funcionário é explorado e que não tem outra coisa, eu entendo que exista, mas não é a maioria, e as empresas que fazem isso terão vida curta. Isso eu posso garantir, não vão crescer e terão vida curta. Entendeu? Eu fico só assim pensando que, e mesmo hoje, que a gente tem tanta intervenção e tem tanto isso acontecendo, a gente já vê tanta gente lutando por benefício e ferrando. Porque você está falando do garçom que serve, mas você tem um monte de gente de chão de fábrica que não lida com o consumidor, que faz parafuso e que está ali desesperado por aquela migalha e que se você manda ele embora, você tem outros 1.000 querendo entrar no lugar dele, desesperado também para não morrer de fome. A gente tem um desemprego altíssimo, a gente tem uma desigualdade imensa. Então, a sensação que me dá é que se você deixar tudo na mão dos empresários, eu não estou querendo dizer que todos os empresários são maus e ruins. Não. O que eu digo é, a sensação que me dá é que se deixar na mão dos empresários, é pior para o trabalhador. Não, eu entendo a sua sensação, mas isso é uma coisa muito importante a gente falar aqui. Essa é uma sensação, só que na prática o que acontece é justamente o inverso. Porque o que acontece? Na hora que o governo coloca uma série de restrições, coloca uma série de demandas, ele acaba restringindo aquele pequeno e médio empresário de montar o seu negócio. E aí a gente diminui a concorrência, entendeu? Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo de banco, por exemplo. Eu chego e falo para você o seguinte, olha, o banco tem que atender o cliente no máximo em 5 minutos na fila. Se atender em mais do que 5, vai ter uma multa. O que acontece? O banco, para atender alguém em 5 minutos, vai ter que ter mais caixas, tá certo? Vai ter que pagar mais o jeito no caixa. Para pagar mais, vai ter que ter mais tarifa, alguma coisa. Agora, você imagina um banco que queria se especializar num pessoal de idade mais velha, que estaria disposto a ficar um pouco mais tempo na fila para pagar menos de tarifa. Esse banco não vai poder existir. Então, o que aconteceu? O governo brasileiro impôs tantas regras, e isso foi desde a complexidade tributária até uma série de regras, que ficou difícil para as pessoas empreenderem. Na hora que ficou difícil, a gente ficou com poucos participantes. E aí você tem menos concorrência. Então, à primeira vista, isso que você está falando faz sentido. Vamos proteger os trabalhadores. Mas a melhor forma de proteger o trabalhador é ele ter mais opção. É o garçom que está sendo maltratado ter outros 20 restaurantes para ir, porque ele não vai ser maltratado. Só que na hora que você cria um monte de empecilho para abrir restaurante, o cara fala, pô, eu não vou abrir restaurante, eu vou fazer concurso para ser funcionário público, porque abrir restaurante, com todos esses empecilhos que o governo criou, é uma dor de cabeça. Aí a gente, em vez de ter 20 restaurantes, tem só 2. Aí o garçom apanha, entendeu? Então, assim, esse é o efeito que é importante, é o contrário. Interessante esse ponto. Você vai vir candidato em 2022? Não sei, Fábio, tem que pensar bem, porque em 18 eu saí porque era uma ideia do partido a gente ter, aí tem que pensar bem lá na frente,
Porque você não teve estou muito pensando voto, sobre isso, teve não. mais voto do que a Marina, por exemplo. Eu tipo, assim, acabei tendo mais que a Marina, que o Álvaro Dias e que o Meirelles, o que eu achei que foi muito bom, porque assim, eu nunca fui figura pública, né, e não participei dos debates, essa turma já vinha na política há muito tempo. Mas, assim, acho que o Novo tem que ver lá na época, a gente vai avaliar, o partido que avalia isso, eu não estou mais lá como dirigente, né? Quais são as melhores opções para o partido. O importante, acho que isso que é fundamental, é a gente convencer a maior quantidade de pessoas que não estão na política a virem para a política, para que a gente possa debater as ideias e as pessoas tenham aquilo que a gente falou no início, quer dizer, a gente pode pensar diferente, não tem problema nenhum, mas pelo menos as pessoas têm a mesma intenção. Se a gente está trazendo pessoas com boas intenções, com a mesma intenção, depois você faz um debate mais racional. Mas o duro é você levar pessoas que estão indo para lá só por seu benefício próprio. Então a gente precisa trazer mais gente para renovar, para ter um debate diferente. Mas nesse seu pensamento, o Dória é um cara que é de fora da política ou ele já é totalmente dentro da política ou ele nunca foi de fora? Não, eu acho o Dória tem todas as características de um político, né? Mas supostamente até a Prefeitura de São Paulo ele não era político, era um gestor. Ele tinha trabalhado, assim, ele trabalhou tinha sido já gestor público, acho, na Embratur, né? E, assim, ele tem o perfil do político, ele gosta do palanque, ele gosta do poder, nada contra isso, mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar, ele entrou para ser prefeito, no meio do caminho saiu para ser governador, claramente está no governo já pensando já na presidência. Ele só não foi para a presidência lá em 18 porque não teve espaço no partido, né? Então, eu acho que ele tem muitas características do poder, do político. A minha pergunta é, o Dória, você vê o Dória, assim, a gente vê o Dória como uma pessoa que está disposta a ir para o poder para ter menos poder? Ou ele está disposto a ir para o poder para ter mais poder? Porque essa, para mim, é a pergunta. A gente tem que levar pessoas para o poder que estejam indo para lá para ter menos poder. Se a gente está levando gente que tem o perfil de ir para lá para ter mais poder, a gente vai mudar um pouco o perfil das pessoas, mas o rumo vai ser o mesmo. E a gente tem que mudar o rumo para a gente ter as mudanças estruturais de fato e fazer com que o país passe a crescer, seja outro país, né? A gente não tem que ficar com essa mania de, graças a Deus não viramos a Venezuela. Não, a gente tem que pensar assim, a gente tem que virar a Austrália, tem que virar a Alemanha, não olhar para baixo. Graças a Deus. E o pior é que a gente está virando uma Venezuela. Não, a gente fica. A gente é o país que está feliz ali porque escapando da zona de rebaixamento. Parece a torcida, não, escapando da zona de rebaixamento aqui, subimos 2 posições. Quando a gente devia estar querendo brigar pelo título, né? Pelo menos pela Libertadores. Olha aqui, eu quero te agradecer muito o teu tempo, tua disponibilidade. Eu sempre estou terminando essas conversas fazendo as perguntas que eu faço lá no meu programa no Que História é Essa, Porchat, para saber um pouco da história da pessoa. E eu queria fazer com você também. Queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da vida. A primeira lembrança que eu tenho da vida? Nossa, é difícil. Eu acho que andando a cavalo, quando eu era pequenininho, lá em Correias, perto de Petrópolis ali. Legal. Essa a segunda pergunta, só o Ciro respondeu, o resto todo mundo se escafedeu. Qual foi a coisa mais louca que você fez na sua adolescência? A coisa louca, Fábio, eu nunca fui de fazer nada muito louco assim. Então, todo mundo responde. Porque mas não precisa ser ilícito, pode ser só. Pode ter acontecido alguma coisa, pode ter ido sair de casa, não avisou os pais, pode ter jogado. Não, assim, eu gostava muito de andar de windsurf, tinha uma prancha de windsurf meio vagabunda e fui atravessar do Rio para Niterói, andando de windsurf. No meio da travessia, a quilha quebrou e eu tive que meio que vir, né, coisa. Isso, assim, foi essas coisas meio irresponsáveis, mas realmente eu nunca fui de fazer nenhuma grande loucura, não. Sei não, mas já valeu. E quando a gente é criança, adolescente, a gente tem um crush famoso, ou seja, aquela pessoa famosa que a gente acha linda, que é apaixonada, pode ser brasileiro ou americano. Quem foi sua primeira crush famosa? Eu tinha, era a Tônia Carreiro, tinha uma novela lá. Você vê, a gente já entrega a idade aqui, mas eu acho Fernando Henrique falou Tônia Carreiro também. Nossa, Tônia Carreiro, então era novela lá, então acho. Você, se pudesse ter vivido um momento, presenciado um momento histórico, que momento você teria presenciado? Um momento histórico desses.
Tanta coisa. Sim, acho que a derrubada do Muro de Berlim foi muito legal e isso deu para presenciar. E acho que o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra. Até E, porque eu acho que a gente está num cenário muito de guerra aí, acho que é, era. né? E que pessoa você gostaria de ser por um dia hoje, que esteja viva? Hoje, por um dia, não tem jeito, gostaria de ser o Bolsonaro para É, fazer mudar muita coisa ali. por um dia pelo menos, né? Um dia, pelo menos, mudar algumas coisas, dar outra mensagem. É, acho que muita gente critica nas mídias sociais. Não, você só critica, fala isso, fala aquilo. Não, mas acho que a gente tem que dar o exemplo e falar o que tinha que ser feito. Então, acho que por um dia, acho que seria ele aí. Tá bom. E uma pergunta que até esqueci de fazer para os outros, mas vou fazer para você. Que trabalho que você jamais teria, que você não levaria jeito? Olha, eu sou péssimo para qualquer atividade cultural. Se eu fosse ser cantor, seria um desastre. Sou péssimo para cantar, desafinado. Então, Qual a sua acho que música preferida? eu, Ou eu, eu, cantor? eu gosto, eu até falei isso uma vez, eu gosto muito daquele da Alcione, o surdo. Sabe qual é o surdo da Alcione? Não sei se lembra. Qual que é o surdo? É, o surdo eu vou te dizer, eu sou péssimo, você me põe para cantar, vai ser um terror aqui, mas Não, depois você não precisa procura. cantar, não procura. E aí, o mundo vai acabar. Como é que você quer que o mundo acabe? Veja bem, não é como você acha que vai, corona. Não, não, não. Se você pode escolher um jeito para o mundo acabar, porque ele vai, que jeito que você escolhe? Eu acho que tinha que ser aquele sopetão, assim, caiu um terremoto e acabou e Cai um pronto. meteoro, você diz. Desculpa, caiu um meteoro. Caiu um meteoro e Explode. acabou e pronto, para não ser aquela coisa sofrida, né? Sei. E na sua lápide você quer escrito o quê? Na lápide. Eu vi outro dia uma frase que eu gostei muito, acho que alguém já colocou, mas era alguma coisa mais ou menos assim. As minhas atitudes falaram mais do que as minhas palavras, né? Que eu acho que é importante você, e especialmente na política, eu sempre falo isso, quer dizer, preste atenção no que as pessoas fazem ou fizeram, e não o que elas falam, né? Acho que isso Então, Ótima acho frase. importante isso, você ter coerência, né? Obrigado, mas agora só ouvindo tudo isso que você contou, ficou uma última pergunta para mim, vou te fazer. É, Foi engraçado que eu falei da sua infância, você falou andar a cavalo, e depois você contou uma história de windsurf, kitesurf. Você acha que a população te olha como um Mauricinho, como um riquinho, como um cara que não tem contato com o povo, que é muito fácil você falar homem branco, eu estou falando aqui de lugar de homem Aham. branco também, privilegiado, que tem dinheiro. Como é que você sabe qual que é a realidade da população? Como é que você entende do povo brasileiro se você está tão longe, distante do povo? Vamos lá, algumas coisas, né? Primeiro, eu andei muito aí na campanha, né? Segundo, eu acho que tem muita coisa que a gente. É aquela história, o sujeito não precisa ser. O médico não precisa ter câncer para entender de oncologia, né? Então, acho que é o seguinte: você tem muita leitura, muita vivência vendo o que as pessoas estão sofrendo. E eu tive esse feedback um pouco quando saiu o negócio de patrimônio na época de campanha, que a quantidade de pessoas me seguindo, acompanhando e interagindo aumentou muito, porque é basicamente o seguinte, nada do que eu tenho eu herdei. Foi tudo fruto do meu trabalho. Sempre na iniciativa privada, não foi na área pública. É, então eu acho que eu acho que a percepção que eu tenho das pessoas é boa, pelo menos esse é o sentimento que me passaram. Então, as próprias pessoas, não outros, né? E eu acho isso, as pessoas que têm condição de conversar com alguns grupos e ver o que está acontecendo, acho que você não precisa necessariamente estar morando numa favela para você saber como é que as pessoas estão sofrendo, né? Acho Você que falou esse da que é o. campanha, das suas caminhadas na campanha, mas antes disso, você já tinha saído da sua bolha ou foi a campanha que te fez ver um Brasil mais profundo? Não, foi em 2010. Na verdade, começou em 2008. Então, aí são praticamente 12 anos. Eu falei o seguinte: eu quero dedicar boa parte do meu tempo para ajudar as pessoas que mais precisam. E aí a minha conclusão foi: olha, para fazer isso,
tem que mudar o nosso Estado. A forma mais eficiente, podia fazer de doação para uma ONG, alguma coisa assim, ajudar um instituto. A forma mais eficiente é montar um partido, porque com isso a gente vai ter escala. E os últimos 10 anos eu trabalhei sem ganhar um tostão, ao contrário, colocando dinheiro para montar um partido, para trazer gente nova para a política, para trazer gente que está economizando dinheiro público, que não está usando fundo partidário, para ter uma opção para melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, essa era uma preocupação que eu tinha lá atrás, e é isso que eu tenho feito, né? E porque, genuinamente, eu achei que já tinha feito um ciclo na iniciativa privada e queria devolver um pouco do que eu consegui na vida, né? Eu queria que outras pessoas pudessem também ter a oportunidade de estudar numa boa escola e aí, por seus próprios méritos, vencerem, ganharem dinheiro, montarem seu negócio. E eu entendi, e eu queria continuar morando no Brasil, então por isso eu resolvi fazer isso. Então já era um negócio que vem desde lá de 2008, pelo menos, né? Mas você acredita na meritocracia? Total. O que não quer dizer que ela resolva largadas diferentes. Mas hoje no Brasil a gente pode dizer que a meritocracia é real, funciona? Ou as pessoas... Porque, na verdade, a meritocracia, no meu ver, funciona muito quando todo mundo parte do mesmo ponto na corrida. Agora, quando eu, Fábio, branco, hétero, homem, classe média alta, agora alta, eu já comecei muito lá na frente nessa corrida. Você também. Como é que é possível a gente falar que meritocracia funciona num país onde todo mundo que está concorrendo, a maioria esmagadora da população que está concorrendo comigo, eu não estou vendo nem pelo meu retrovisor? Não, é porque, veja bem, a gente não pode achar que a meritocracia vai resolver o problema da desigualdade, né? Ela não vai resolver o problema da desigualdade. O problema da desigualdade a gente tem que resolver com educação na primeira infância, com educação básica, é por aí que a gente tem que resolver. Agora, dado que se elas largarem do mesmo local, a meritocracia tem que funcionar. Mas no Brasil não largam, né? Não largam, mas o fato de não largar, de novo, não é destruindo a meritocracia que a gente vai fazer com que o fato delas não largarem do mesmo lugar não é por conta da meritocracia, é por conta da falta de educação, da falta de condições. E isso a gente tem que resolver de outra forma. Mas a gente imaginar que ao eliminar a meritocracia, a gente vai resolver a desigualdade, a gente não vai. Agora, as pessoas que largam do mesmo lugar, ou pelo menos parecido, a meritocracia é uma ferramenta fundamental para você estimular aquelas pessoas que trabalham mais, que estudam mais, para irem melhor do que aqueles outros que não foram, entendeu? Não, então, sim, assim, lógico, mas isso eu e você. Eu e você, a gente pode dizer que a gente teve isso. Mas o que eu estou dizendo é que, enquanto as pessoas não têm uma educação, não têm condição, não têm esgoto, não têm água potável, enfim, corrente, a meritocracia tem que ficar ali on hold, né? Tem que ficar, espera, não, porque vamos lá. A meritocracia é para você premiar as pessoas que estão num determinado competição para alguma coisa. Agora, ela não vai eliminar a desigualdade. Você está dizendo assim, João, a meritocracia é super injusta porque um está largando de um lado e outro está largando do outro. Mas vamos pensar o seguinte, a meritocracia ela tem que ser aplicada quando tem uma disputa, uma premiação em relação a uma determinada coisa. Se a gente disser assim, se a gente acabar com a meritocracia, a gente resolve a desigualdade do Brasil? Não. A meritocracia tem um outro objetivo. É mais ou menos você dizer assim, a meritocracia é para pessoas que estão num determinado grupo, que têm as mesmas condições. Então vamos pegar o seguinte, todo mundo tem uma... vamos tirar a gente, vamos para quem está na pobreza absoluta e tudo. Não deve valer meritocracia para essas pessoas? Se aqueles 30 pessoas estão na pobreza absoluta, não é razoável que aquele que trabalhar mais, que aquele que se esforçar e tudo, tenha um ganho melhor? Ou não é razoável? Sim, é razoável. Entre os iguais, sim. Mas é porque não são iguais, né? Não, eu sei, mas a meritocracia ela é aplicada entre os iguais, para a mesma distribuição, porque no resto, o que a gente precisa resolver não é acabar com a meritocracia. O objetivo dela é resolver um outro problema. Ao a gente querer acabar com a meritocracia, porque a gente tem um problema de desigualdade, a gente cria dois problemas. A gente não resolve o problema da desigualdade e vai tirar o estímulo das pessoas
para se dedicarem, para trabalharem, porque a gente disse que aquilo não era relevante. E a gente não vai resolver o problema da desigualdade, entendeu? Então, Mas a assim, meritocracia não tira o estímulo da pessoa que já sabe que nunca vai chegar lá? O cara pensa, eu sou preto, pobre, favelado. Eu não vou nunca conseguir chegar, então eu não vou nem fazer, porque nem adianta. Porque se eu sair correndo porque eu tô atrasado, a polícia vai me prender, vai me dar um tapão na cara porque vai achar que eu sou bandido. não, porque ele não vai estar olhando a meritocracia, ele não vai estar se comparando com você. Ó. Ele vai Pois estar é, se mas comparando, como é ou que a ele gente vai estar faz ele se comparar comigo? Como é que a gente Não, consegue fazer não, com que... não. Ele vai ter que ter um tempo. Ele primeiro, ele tem que vencer o vizinho dele. E para vencer o vizinho dele, a meritocracia é o melhor estímulo que ele tem. Ou a gente vai dizer para ele o seguinte: olha, você está tão mal, faz o seguinte, não adianta, fica em casa, não adianta sair para trabalhar. O teu vizinho sai para trabalhar, sai para procurar um emprego às 7 da manhã. Por que você não sai às 6? Quer dizer, a gente tem que comparar para aplicar a meritocracia coisas semelhantes. Agora, dizer o seguinte: bom, todas as pessoas estão no mesmo lugar e um está tendo resultados melhores do que o outro, a gente não vai premiar, não vai incentivar. Quer dizer, uma sociedade, na minha avaliação, que não incentiva a meritocracia, você não está incentivando o esforço, você não está incentivando a dedicação. Isso não quer dizer que a meritocracia vai resolver os problemas das desigualdades. Mas o que eu estou dizendo é, você acabar com a meritocracia não resolve o problema da desigualdade e cria outro. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que tratar o problema da falta de oportunidades para as pessoas. E a falta de oportunidade é porque a gente tem um Estado que é muito ineficiente, que tira muito dinheiro do bolso das pessoas. Porque você imagina o cara pobre pagando feijão, pagando um imposto maior no feijão para pagar o fundo partidário que vai ser usado para a campanha do Renan Calheiros. É justo isso? Não é. Entendeu? Imagina o trabalhador que a gente falou tanto que a iniciativa privada, a sua preocupação dele estar sofrendo, ele pegava o dinheiro dele, ia para a poupança, ia para o fundo de garantia, rendia menos que a poupança, e o governo pegava esse dinheiro e emprestava para a JBS. É isso que a gente tem que acabar. Entendeu? Então, para a gente ter oportunidade para essas pessoas e ter uma educação que o sujeito consiga crescer, né? E aí sim, você começa a diminuir as desigualdades e aí as pessoas dentro de seu nicho vão buscar a meritocracia. Bom, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos conversar mais, vamos falar Vamos mais. sim. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite aí. Tchau, tchau. João Amoedo, minha gente, batendo papo, conversando. Vamos ativar os comentários aqui das pessoas. E aí, amanhã temos Marcelo Freixo aqui conversando com a gente, hein? Vamos fazer perguntas. Ele disse que não vai se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Era meu voto, inclusive. Agora vamos ter que reeleger Crivella? É isso que vocês estão me dizendo, Brasil? Desgraça pouca é bobagem. É bobagem para o povo carioca. E aí, minha gente, gostaram? Tem um pessoal falando coisas boas aqui. Ó, André, meu primo, entrou aqui para dizer que a Moeda é sensacional. Minha mãe, gostei. Esse cara é o cara, olha que interessante. Muita gente falando aqui, gostando dele. Marina Sacaldeira, muito bom. Tem gente falando aqui. Dudu, gostei do Amoedo defendendo o pobre. Nem parece que é liberal. Foi quente o papo. Valeu, Porchat, por dar a oportunidade para alguém conversável. Opa, o João Paulo Bispo vai dizer, o cara acha que meritocracia é a coisa mais importante. Ó, já tem gente também passeando por lugares. Fábio faz um programa político pra gente, a Laís dizendo. Não, pelo amor de Deus, mentira, eu vou ter que entrevistar uma gente muito difícil. Que mais? Pessoal falando coisas boas aqui. O outro quer trabalhar para Moedo, deve pagar muito bem. Muito bom. E Nathalie aqui já jogou coisas, hein? Nathalie tá dizendo que não gostou, não. Quero ver isso. Pessoal falando coisa de branco, rico, elitista. Olha, Paulo Vieira já diz: Estado tem que promover igualdade, não competição. Olha aí, ó. Nathalie tá irônica por aqui. Paulo Vieira quer falar, Paulo? Vou te puxar para essa roda. Vou te chamar para essa roda, Paulo Vieira, para ver o que tem. O que tu me dá. Tudo bem? Como é que você tá? Parabéns pelo debate. Eu tô até de novo, você viu? Assisti Laranjinha.
Nathalie está dizendo que eu fui muito frouxo. Não, não, eu acho que você tem que Foi deixar seu frouxo. convidado. Não, acho que você tem que deixar seu convidado à vontade. Se você ficar apertando demais também, ele não fica livre para falar. Eu acho que tem que ser um papo amigável, não tem que brigar, não. Achei que você foi bem. Achei mesmo. Ali no final eu tentei também Eu vi que tu é, mas eu acho que é isso. Eu parei de brigar com liberalista. Eu agora meu foco é Bolsonaro. Meus amigos liberalistas, eu tô falando né? É isso mesmo. Não, a gente tem que, todo mundo que é razoável, a gente tem que trazer para o nosso time, Fábio. A pessoa é razoável, a gente tem que falar, mas o Bolsonaro, menino, vamos falar com ele lá, vamos. Agora você vê, eu conversei aqui com o Haddad, com a Marina, com o Ciro, com o Amoedo. Todos eles conseguem conversar. Todos conseguem. O que acontece? Por que a gente elegeu uma mula, Paulo? Mas agora eu vou te falar um negócio. Calarem a boca. O Amoedo disse em março que não se arrependia de ter votado no Bolsonaro. Podia eu só te joguei essa daí. Podia ter falado isso para ele. Até me afastar aqui. Podia ter falado isso para ele mesmo. Agora, eu acho muito engraçado. Eu acho essa. Bom, eu não preciso nem dizer que o meu pensamento com o do Amoedo são antagonistas, né? Mas um argumento bom, a Nathalie maravilhosa, um argumento que eu li esses tempos, eu achei muito legal, sobre essa coisa, né, do Estado. Bom, primeiro, uma coisa que eu discordei plenamente, quando ele fala que tem muito empresário fazendo coisa boa e os empresários, os pequenos empresários que movem o Brasil, eu acho, inclusive sou pequeno empresário, mas esses pequenos empresários, eles são sufocados pelo governo brasileiro para abonar os grandes empresários que querem o liberalismo. Quem quer o liberalismo não é o pequeno empresário. O pequeno empresário quer juros menor, quer melhores condições de melhores taxas para pegar empréstimo, mas o Estado só pode fazer isso se começar a cobrar mais de quem ganha mais. Eu acho assim, tem essa bagunça aí de ideológica, né? Interessante. Acho que isso é um bom tema para a gente trazer aqui um Armínio Fraga para falar disso. E acho também tem uma coisa só um argumento que eu escutei, né, que vale o pensamento, sobre essa coisa da estatizar a saúde, né? Da saúde ser, né, você ter uma empresa, né? Privatização, estatizar não, né? Privatização da saúde. E eu vi um argumento muito bom que se agora o Covid derruba muito essa ideia de privatização da saúde. Porque se é interesse do Estado que eu fique saudável, se é interesse das grandes empresas que eu cuide da minha saúde, que eu fique saudável, para que as empresas continuem vendendo, para que o mundo continue girando, se é interesse deles que eu continue saudável, então a saúde é um bem público, ela não pode ser um bem privado. Então, quem deve cuidar da saúde é o governo e não a iniciativa privada. Porque a saúde é um bem público. Prova disso, né, o que os Estados Unidos estão passando e ensinando para a gente. É um bom entrada aí nesse papo. Falar mais sobre liberalismo, talvez deve ficar meio técnico e talvez possa parecer um pouco chato, mas talvez seja interessante para as pessoas entenderem um pouco que a gente fala liberalismo, mas tem muita gente que não entende exatamente. E tem até um pensamento. E a gente nunca pode esquecer que a gente tem um ministro da Economia que se diz liberalista. E eu acho uma boa olhar sobre o liberalismo no Brasil, que até agora esse ministro da Economia liberalista não fez nada de liberal, muito pelo contrário, ele só tirou do pobre. Ele fez a reforma da Previdência quando a reforma tributária era muito mais uma pauta liberalista que a reforma da Previdência. A reforma política é muito mais uma pauta liberalista, isso dos liberalistas lá, ingleses, né? Que o mas supostamente ele disse que vai fazer, que tem que fazer por parte, não dá para fazer tudo de uma vez. Mas aí que é a questão. Quando eu posso prejudicar a empresa ou o trabalhador, o primeiro que eu escolho é o trabalhador, o que mais precisa de ajuda, é aí que eu acho que é meio... Bom, enfim.
Não, mas é interessante, bom pensamento. Agora resta saber agora. Agora mais uma coisa que eu precisava falar, que eu discordo muito, sobre essa coisa do político, sobre essa coisa de não eleger políticos. Eu acho que a gente tem que parar com esse discurso. Esse discurso só levou a gente pra merda. Esse discurso de não votar em político, ele é um discurso de descredibilização da política. O Estado não são os políticos. É o primeiro erro. O Estado não são os políticos. O Estado é essa instituição pela qual devemos lutar. Colocar o Estado igual ao político é você descredibilizar a Constituição. O Estado é a Constituição, são as instituições. O Estado não são os políticos. Imagine nós se a gente fosse colocar o presidencialismo na conta de Bolsonaro. Imagine nós se a gente fosse resumir o Estado hoje a Bolsonaro. O Estado não são os políticos. O Estado são as instituições, são as organizações. Isso é o Estado. Porque a gente tem que parar com isso, dessa descredibilização do ser político também. Mas acho que o que ele também está dizendo ali é que a gente precisa atrair para dentro da política pessoas, não só políticos. A gente precisa trazer... Totalmente. Pessoas, né? Acho que isso faz total sentido. Mas aí esse discurso contra o político, ele afasta a pessoa. Hoje em dia, por exemplo, a gente vive num país onde as crianças não querem ser presidentes. Isso é ruim. E isso é fruto de um discurso que criminaliza a política. Falando, Deus me livre de política. Olha, vide os gestores, né? Eu não sou político, eu sou gestor. E aí, eu acho engraçado quando ele fala eu quero que venha gente que não queira poder, que não queira eleger um presidente, que não queira ser presidente. Quer dizer, ou seja, o gestor é um político cínico, é um político sonso. Ele fala, não, eu não quero nada disso. Estou candidatando a prefeito, mas não, eu mesmo... Não, eu vou estar em presidente, mas jura, gente? Eu quero uma live, você e o Amoedo, Paulo. Vamos debater. Mas olha, só fazendo uma ponderação aqui, muito legal. Eu fiquei feliz que você convidou ele. Tem que chamar todo mundo, Fábio. Tem que todo mundo que é razoável. Amanhã é Freixo, semana que vem tem Tabata Amaral, tem Manuela Dávila. Já falei também com o Alckmin, vai ter Alckmin. O Boulos ainda não fiz o convite, mas tem mais alguém. Alguém falou aqui de um nome que eu esqueci quem é. Vamos, meu amor, vamos comer, meu amor quer comer. Beijo. Tem alguém que você queira? Tem alguém que eu chame, Paulo? Tem alguém que eu devo chamar? Vou pensar e te falo. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Minha gente, é isso. Amanhã tem Marcelo Freixo aqui para bater papo comigo. E quarta, Maiara Maraíza. Quinta, Geraldo Luiz. Sexta, tem Bruno Galhaço e Margarete Menezes. Semana que vem tem quem? Me ajuda aí. A Gabriela Priori já confirmou, né? Dia 25, aniversário da minha mãe. Ela pediu para ter Ana Carolina, já está confirmado. E a Leilane Neubar, e já está confirmado. Então, de presente para minha mãe. 26 é Bebel Gilberto e Érico Braz, olha que curioso. Jonathan Azevedo no dia 27. 28, Tabata Amaral. 29, Manuela Dávila. Semana que vem. Já tem confirmado mais pra frente Isa. Tem muita gente confirmada boa, hein? Continua aí firme e forte, minha gente. Um beijo pra vocês e até amanhã.